A inteligência artificial vem ganhando espaço no mercado de trabalho. Da saúde ao RH, profissionais têm usado ela como recurso estratégico. O avanço da inteligência artificial é rápido. Pequenos passos diários da tecnologia são como um grande salto no modo como enxergamos e lidamos com essa ferramenta. Desde novembro de 2022, quando foi lançado o ChatGPT, isso acelerou muito mais, porque a partir daí vieram várias soluções. Hoje todas as grandes empresas de tecnologia oferecem alguma solução de IA generativa. E essa solução de IA generativa também, que é o ChatGPT, o Gemini, o Claude, todas elas, o Llama da Meta, todas elas têm várias versões e várias aplicabilidades, né? Então, tudo isso, essas versões e aplicabilidades, implementações diferentes é que está acontecendo muito rápido. A inteligência artificial deixou de ser algo distante. Está cada vez mais presente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Seja para traçar uma rota em aplicativo de navegação, por exemplo, ou para transcrição de áudio, elaboração de textos, rápidas pesquisas e por aí vai. E cada vez mais também é usada como solução de problemas por empresas. Esse hospital em São Paulo atende 7.000 crianças por mês e usa a IA para transcrever as consultas e retornos de pacientes. Agilizando os processos, ela dá mais tempo aos profissionais e humaniza o atendimento. Ao invés do médico ficar preocupado com questões burocráticas, com essa parte administrativa do atendimento médico, ele se preocupa em dar atenção para o paciente, ele se preocupa em dar atenção para aquela família que está ali, ao invés do registro do prontuário. Isso também tornou o nosso prontuário muito mais seguro, muito mais completo. Então foram essas grandes intenções que a gente tinha com o uso da ferramenta e que se comprovaram realmente fidedignas durante o uso. O próprio paciente se sente muito mais atendido nesse processo de atendimento, no pronto atendimento, e principalmente com relação à pediatria, onde você tem, na verdade, 3 grandes agentes: o médico, a criança, muitas vezes, e os pais. E o médico tem condições de atendê-los todos de uma forma muito mais ampla, com muito mais cuidado, sem se preocupar em estar registrando isso no computador. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece que a inteligência artificial só pode ser usada como ferramenta de apoio, em hipótese alguma substituindo a decisão clínica do médico. Para um gestor é muito mais difícil lidar com sistemas que são incertos, que não são 100% certos, não são, pode ser 80, 90, 70% de probabilidade da resposta ser certa. E isso, entre outros elementos, mas isso já é um complicador, né? O gestor tem que se capacitar para lidar. Como é que ele vai lidar? E ele tem que criar formas de supervisão humana, né? Porque não dá, exatamente porque é sempre uma probabilidade, não uma certeza, você não pode usar aquela resposta na sua organização sem supervisão humana. 7 de cada 10 empresas brasileiras usam inteligências artificiais para recrutar e contratar novos colaboradores. O Marcos enxergou essa oportunidade e desenvolveu 2 IAs. Uma que seleciona currículos para empresas de acordo com as vagas e outra que analisa comportamento de colaboradores para decisões corporativas futuras. Uma vez que a vaga está publicada, os candidatos eles chegam até a plataforma, fazem a aplicação e a ferramenta ela faz um ranking de candidatos com base nos dados da inscrição. Com esses dados, a gente faz pré-entrevista via WhatsApp e faz testes que a empresa julga ser importante, como inglês, lógica ou perfil comportamental. E com isso, a IA passa para o recrutador quem são os candidatos pré-selecionados. O recrutador tem a possibilidade de revalidar como foi essa seleção da IA e marca automaticamente as entrevistas via WhatsApp. Segundo o levantamento da Microsoft, o Brasil está entre os países mais avançados no uso da inteligência artificial no meio corporativo. O relatório aponta que 27% dos trabalhadores que utilizam IA atuam em níveis considerados avançados. E se fosse em 2025, eu te responderia que a grande dificuldade é que as pessoas ainda tinham vergonha de falar que utilizavam IA. Hoje as empresas estão pressionando cada dia mais os funcionários a usar IA. Então, tanto na licença individual como nas licenças corporativas, tem crescido muito o uso da IA
e a aceitação dela no processo. O que tem dificultado hoje, principalmente, é que a IA deu asas para pessoas que não sabem voar, muitas vezes. Então, a questão de segurança, LGPD, os processos, esses são os principais pontos que eu tenho visto nas empresas que estão gerando dúvida e riscos para as empresas. Porque não é somente usar a IA, é como usar da melhor forma e as informações não estão tão claras porque é algo muito novo. Como a gente viu na reportagem, a IA, a inteligência artificial, já faz parte, né, da rotina de milhões de brasileiros. O uso dessas ferramentas cresce rapidamente no país. Mas uma pesquisa recente revelou um cenário curioso. Embora cerca de 68% dos brasileiros utilizem inteligência artificial no dia a dia, 59% afirmam que não confiam plenamente nas respostas geradas pela tecnologia. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a Tereza de Bastiani, analista sênior de pesquisa quantitativa, que aparece aqui para a gente. Muito obrigado pela presença, boa tarde para você. Tudo bem, Tereza? Tudo bem, obrigada por me receberem hoje. Trazer à discussão essa pesquisa que chama bastante atenção, né? Afinal, mostra que quase 70% dos brasileiros já utilizam a inteligência artificial na rotina, no seu dia a dia. O que explica esse crescimento tão rápido? Então, a inteligência artificial chegou no nosso cotidiano de forma muito natural, pelo celular, pelos aplicativos que a gente já utiliza normalmente. Então, o ChatGPT, o Copilot, os próprios assistentes de voz, tipo a Alexa, tudo isso acabou se integrando na rotina das pessoas sem que a gente precisasse aprender nada muito técnico. Então, a nossa pesquisa mostra que, de fato, 68% das pessoas já usam a IA no dia a dia pessoal. Então, tudo mostra que a IA foi se tornando cada vez mais fácil das pessoas utilizarem. Também, nossa pesquisa mostrou que 5 em cada 10 pessoas dizem que a IA é muito acessível. Então, a barreira técnica ela caiu muito, e isso torna a IA mais democrática, e a utilização via o celular popularizou ainda mais. Tereza, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao nosso TJ. Ao mesmo tempo, né, que a maioria das pessoas está utilizando mais a tecnologia, como você mesmo colocou no celular, não tem tanta parte técnica, é mais fácil de se adaptar, as pessoas também dizem não confiar totalmente nas respostas da IA. Por que há essa desconfiança na pesquisa, né, e por parte da população também? Então, porque as pessoas ainda estão aprendendo a entender os limites que essa ferramenta tem. Então, nossa pesquisa mostrou bem, como vocês falaram, que existe essa desconfiança. Então, só 4 em cada 10 confiam nessas informações que são geradas, o que, na verdade, eu considero saudável, porque a IA ainda, como vocês mostraram na pesquisa, ela na reportagem de vocês, ela pode vir a errar, ela pode inventar dados, ela pode misturar informações. Então, quem já usou e recebeu uma resposta errada da IA, aprende a desconfiar dela. Então, o problema não é só desconfiar, o problema seria se a gente confiasse nela cegamente. Então, essa ambivalência que a gente mostra na pesquisa, usar muito, mas confiar menos, na verdade, indica que a nossa população, a população brasileira, está desenvolvendo um senso crítico em relação a essa tecnologia. Isso mostra uma maturidade, na verdade. E isso é muito bom, né? Até para se prevenir no uso da IA. Agora, quais são os erros mais comuns? Vou perguntar para você, até para instruir e orientar quem está em casa nos acompanhando, que já usou IA, pretende utilizar. Quais são os erros mais comuns que a inteligência artificial pode cometer e que exigem a atenção do usuário? Então, isso é muito importante, e o principal deles é o que a gente chama de alucinação. Parece estranho falar isso, que uma tecnologia alucina, mas é quando a IA apresenta uma informação falsa, que não é verdadeira, com a total segurança. Então, a gente diz que ela mente com convicção. Então, ela fala como se fosse verdadeira. Ela pode inventar uma citação, um estudo científico que não existe, ou até um dado histórico que esteja incorreto. Então, isso é um dos casos mais importantes a levar em consideração, é a alucinação. Outro erro comum é a questão da desatualização. Muitas pessoas não sabem, mas os modelos, eles
muitas vezes tem uma data de corte, eles não levam em conta eventos muito recentes. Então, isso tem que se levar em conta quando a gente está solicitando informações recentes para as IAs. Também tem a questão do viés. O que isso quer dizer? A IA, ela reproduz padrões presentes nos textos e no contexto com que ela foi treinada. Então, ela pode reforçar estereótipo ou visões de mundos que são parciais. Então, o usuário precisa saber que a IA é uma ferramenta super poderosa, de fato, mas ela não é a fonte da verdade. Ficar bem atento, né, quando for usar esse tipo de conteúdo. Tereza, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente do TJ Aparecida, falando um pouco mais da pesquisa e também alertando o pessoal que vai utilizar a inteligência artificial. Obrigada, foi um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, obrigada por me receberem. Tchau, tchau. Abraço para você. Uma boa Obrigado, tarde, Tereza. Tereza. Tchau.